Então vamos lá, tem estudo novo hoje, pergunta na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: eu vi o vídeo onde você explica o texto de Hebreus 6, de 4 a 6, onde fala de pessoas que caíram e não podem ser mais perdoadas. Estou um pouco confuso sobre isso. Qual seria a diferença dessas pessoas que ali em Hebreus 6 caíram e não podem ser perdoadas? A diferença delas para os crentes que se desviam da fé e se arrependem e voltam. Por que Deus pode perdoar uns e outros não? Muito obrigado, querido irmão. De fato, essa pergunta aqui, causa muita confusão na mente de muitas pessoas, mas hoje eu vou ensinar uma forma bíblica de avaliar por que alguns são perdoados e outros não são e são condenados. Está lá na Bíblia, a gente vai entender. E você, tem alguma questão da Bíblia, alguma pergunta? Coloca também aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e virar também um vídeo aqui do canal. Lembrando que tem vídeo novo no canal de segunda a sexta, às 15 horas, e nós já estamos chegando em 600 vídeos publicados. E a minha intenção é chegar para mais de 1000. Então, você pode fazer parte da nossa comunidade e aprender mais da palavra do Senhor. É tudo gratuito, é aqui no YouTube. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Basta fazer sua inscrição e participar com a gente aqui do canal. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal. Também sou autor do blog esboçandoideias.com e tem para mais de 10 anos que eu ensino a palavra de Deus através da internet, sem linguagem teológica difícil, simplicidade e profundidade. E eu vou te ajudar a crescer no conhecimento do Senhor. Vamos então à minha lousa de explicações entender esse assunto. E se você gostar, considere deixar o seu like, deixe o seu joinha e deixe também um comentário para eu conhecer um pouquinho de você, um pouquinho das suas opiniões. Vamos então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela, Hebreus capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, que tem um grupo de pessoas que eles caíram. E ele explica, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Esse texto aqui causa bastante polêmica e eu já fiz um vídeo explicando em detalhes. Eu vou deixar no final do estudo de hoje para que você possa assistir depois, porque hoje o nosso foco é um pouquinho diferente. Eu quero explicar para você por que esse grupo de pessoas aqui não pode mais ser perdoado e outras pessoas podem ser perdoadas. Será que Deus faz algum tipo de acepção? Ou será que o pecado de um grupo é mais grave do que de outro grupo? As pessoas costumam se confundir muito com esses conceitos dos pecados que podem ser perdoados por Deus, ou seja, Deus, diante ali de um pedido de perdão, Deus perdoa, para outros tipos de pecados que geralmente as pessoas pensam o seguinte, que alguém chega para Deus e diz, Senhor, me perdoa desse pecado, e Deus vai falar o seguinte, não te perdoo, esse aí eu não te perdoo. E nós vamos entender que isso não é uma realidade e por que isso está errado. Por exemplo, Deus perdoou o rei Davi por seu grave pecado de adultério, não é mesmo? É assim que narra a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nesse texto de Hebreus que nós acabamos de ler, nós temos um grupo de pessoas que não poderá, segundo o texto, ser perdoado nunca mais. Então Deus escolhe uns para receber o perdão, por exemplo, o rei Davi, que foi perdoado pelo Senhor, e aí outros tipos de pessoas Deus escolhe para não receber o perdão. Obviamente que não é isso. Então eu vou explicar isso em detalhes no vídeo de hoje. E como que eu separei o vídeo de hoje? Eu vou explicar quem pode ser perdoado biblicamente e vou explicar como que funciona o mecanismo do pecado imperdoável no final do estudo. Por que esse pecado Deus não perdoa? E você vai entender de uma forma extremamente clara para que esse assunto não cause mais confusão na sua mente. Inclusive, eu vou falar também se o crente verdadeiro ele pode chegar num determinado nível de queda que Deus não perdoa ele, ok? Então vamos começar entendendo quem a Bíblia diz que pode ser perdoado. Será que Deus tem um grupo de pessoas que ele perdoa e outro que ele não perdoa? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Antes de te explicar, eu quero lembrar você que o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, está com vagas abertas. Eu quero chamar somente aqueles que sentem no coração
que está na hora de um estudo mais profundo, mais sério, com o professor te cobrando mesmo, porque eu cobro mesmo os meus alunos no estudo. Se chegou esse momento para você de entender a Bíblia inteira em videoaulas, que pode fazer do celular, tablet, computador, TV, onde você quiser, aulas diretamente comigo e tira dúvidas direto, pessoalmente pelo WhatsApp. Se você quer mais informações, basta clicar aqui no primeiro comentário. A área de comentários vai abrir e aí, no primeiro comentário que está fixado, você tem então a página com todos os detalhes. Lembrando que esse é um projeto de ajuda missionária e estudo bíblico juntos, em conjunto. E nós estaremos então ajudando muitas pessoas e ainda, de quebra, aprendendo a palavra do Senhor. Voltando ao estudo, será que alguém pode pedir perdão a Deus? E Deus então vai olhar para a pessoa e vai dizer o seguinte: você eu não quero perdoar hoje. Não gostei muito da sua cara. Não achei interessante o seu cabelo. O seu jeitão tá causando em mim aqui algo que eu não vou te dar perdão não. Mesmo que você está me pedindo de coração, eu não te perdoo. Evidentemente que a Bíblia nos ensina que todo aquele que reconhece o seu pecado e o confessa diante do Senhor, esse é perdoado pelo Pai. Esse vai ser perdoado. Essa é a condição básica. A carta aqui de 1 João 1,9 nos explica isso quando ele diz: se confessarmos, então veja a palavra confessar. Quem confessa? Aquele que está arrependido. Se confessarmos os nossos pecados, ele, está falando de Deus, é o quê? Fiel, porque ele prometeu isso. E ele é também justo, porque isso está em sua palavra, para nos perdoar os pecados, diz o texto, e nos purificar, nos deixar limpos de toda aquela injustiça do pecado que cometemos. Sendo assim, o aspecto mais central do perdão de Deus é quando a pessoa reconhece que ela é uma pecadora, que está errada. E aí ela é movida a pedir o perdão de Deus, a reconhecer que errou contra o Senhor. E aqui acontece o perdão por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que veio justamente para pagar essa dívida. E vamos dizer assim que a chave que liga esse perdão é esse arrependimento, é o reconhecimento, é a confissão diante do Senhor a respeito dos nossos pecados. É uma atitude verdadeira de arrependimento. Isso nos mostra então que todo aquele que se arrepende com sinceridade diante de Deus, ele é perdoado. Essa é a condição básica. E nós não temos dentro da Bíblia Sagrada nenhuma exceção que é mencionada na Bíblia de uma pessoa se arrependendo verdadeiramente e Deus dizendo a ela: eu não te perdoo. Isso não existe dentro da palavra de Deus. Deus perdoou, por exemplo, pessoas lá de Israel, do seu próprio povo que ele chamou. E também perdoou, por exemplo, o povo que era pagão dos ninivitas, que era inclusive inimigo do povo de Deus, o que fez com que o profeta Jonas, inclusive, recusasse inicialmente a missão que Deus deu a ele. Esse povo se arrependeu, diz o texto lá no livro de Jonas, com pano de saco e cinza de todo o coração. E o Senhor os perdoou e não derramou todo aquele mal que iria ser derramado sobre eles. Então, observe que nós temos grupos de todos os tipos de pessoas que, quando se arrependeram, foram perdoados. Isso significa que se existe perdão sincero, Deus não vai escolher perdoar um e não perdoar outro, de forma nenhuma. Ele perdoará todos, 100% daqueles que são arrependidos de forma sincera. E temos que lembrar aqui que não é aqueles que fingem se arrepender, porque Deus consegue ver lá dentro do coração e ele sabe quem é o arrependido sincero. Mas para fixar ainda mais essa realidade, antes de eu te falar um pouquinho sobre o pecado que não tem perdão, eu quero te dar alguns exemplos do perdão de Deus a pessoas que talvez nós humanos não perdoaríamos, mas na Bíblia o Senhor perdoou. Olha só, Jesus, por exemplo, viu esse arrependimento sincero naquele homem crucificado ao lado dele, ali, quando Jesus foi crucificado. Lembre-se que tinham 2 ladrões, um de cada lado de Jesus, e um deles se arrepende, e o Senhor Jesus declara perdão e salvação
para ele. Sim, um ladrão. Diz o texto de Lucas 23:43 o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você é um salvo. Você é meu. Eu te perdoo. É um tipo de gente que a sociedade não perdoaria. Já estava na cruz, né? As pessoas possivelmente passavam ali e desejavam todo o mal para ele. Nessa mesma linha, nós temos também uma outra pessoa, aquele que era o filho pródigo lá da parábola. Esse filho pródigo aqui conhecia o pai, né, que ele representa Deus, mas mesmo assim cometeu pecados graves, se desviou da casa do pai, desonrou o pai, gastou dinheiro com coisas pecaminosas e pervertidas. No entanto, você observa na parábola o quê? Que chegou um momento que ele caiu em si em arrependimento e ele também foi perdoado ali pelo pai. Diz o texto de Lucas 15:24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se ou se alegrar. Então nós observamos o que aqui? Podemos observar que um descrente, como aquele ladrão na cruz que era descrente, que não conhecia a Deus, que nunca ligou muito para Deus, ele pode pecar. Vai acontecer isso por causa da natureza humana, mas ele pode também se arrepender, e se ele se arrepender, vai receber perdão. Evidentemente, estamos falando de arrependimento sincero. E aí, não cabe a nós julgarmos o arrependimento das pessoas, né? Isso aí é um caso entre a pessoa e Deus. E aquele filho pródigo que já conhecia o pai, poderíamos aqui, né, colocá-lo como um crente, por exemplo, que se desviou. Ele poderá também se arrepender pelo seu erro e o Senhor o receberá mediante um arrependimento sincero. Bom, entendemos agora na primeira parte como que funciona o perdão de Deus. Agora, como que acontece quando Deus não perdoa alguém? Presbítero, quem então não pode ser perdoado por Deus? Vamos ver como isso funciona. Precisamos compreender que só se perde de uma forma definitiva, olha só se perde de uma forma definitiva aquele que não se arrepende de forma nenhuma. É esse que se perde. E aqui nós temos algumas características importantes de pessoas que caminham nesse tipo de direção e aí não podem ser perdoadas. O primeiro grupo é aquele que foi citado lá no livro de Hebreus 6, de 4 a 6. Lembrando que eu vou postar aqui no final desse estudo um vídeo explicando esse versículo ou esses versículos bem detalhadamente, ok? Mas só para você entender, esse grupo aqui de pessoas, diz o texto lá de Hebreus, é um grupo de pessoas que estiveram em meio aos crentes, experimentando muitas coisas de Deus, porém tem uma questão aqui envolvida. Eles não eram crentes verdadeiros, eles eram convencidos, simpatizantes. O que acontece é que mesmo vendo a mão de Deus ali, e um exemplo que a gente utilizou no estudo é o próprio Judas, né, que participou ativamente ali do ministério de Jesus, das instruções e até mesmo de missões, onde eles expulsavam demônios e faziam curas. Ele viu tudo aquilo e mesmo assim desprezou totalmente tudo aquilo que estava vendo e abandonou aquele grupo, abandonou tudo aquilo que estava presenciando. Ele teve então uma rejeição total e plena. Esse tipo de pessoa aqui é simples de entender. Esse grupo é o grupo que não se arrepende. Então veja, ele pode ver a mão de Deus, ele pode ver o Senhor fazendo qualquer tipo de sinal, que o coração dele está duro, o coração dele está com o sentimento de rejeição a Deus. E se não tem arrependimento, esse tipo de pessoa, de pessoas, de grupo, não poderão ser perdoados. É simplesmente por isso que o texto de Hebreus diz que é impossível que sejam eles renovados. Veja, irmãos, se não tem arrependimento, não tem renovação. Se não tem confissão, não tem perdão. Então não tem jeito. É isso que acontece. Não é que Deus está olhando para as pessoas e dizendo: eu não gosto mais de vocês, vocês são feios, eu não perdoo mais vocês. Não é isso. Nós já vimos exemplos de pessoas extremamente más que se arrependeram e Deus
as perdoou. Então não é essa a questão. A questão é que não tem arrependimento. É importante ressaltar então aqui que uma ovelha verdadeiramente crente nunca cairá nessa condição. É aqui que o pessoal se confunde muito. Lá no texto de Hebreus não está falando de crente. Por quê? O crente que já se arrependeu, que já entregou a sua vida para Jesus, que de acordo com Efésios 1, versículo 13 e 14, foi selado pelo Espírito Santo da promessa, esse não vai se desviar dessa forma. Ele vai cair em arrependimento em algum momento, porque existe em seu coração a condição propícia a isso. Observe que o próprio texto de Hebreus nos explica isso quando ele diz em 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, Deus é Pai. E aquele que é filho de Deus, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que é a ovelha verdadeira e que por algum motivo teve um desvio, fez algo que não devia, ele vai ser corrigido pelo Senhor e isso vai gerar arrependimento, que vai gerar perdão, que vai gerar transformação. É por isso que uma ovelha verdadeira não vai se perder, conforme Jesus diz lá também em João capítulo 10, onde ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e da mão dele e do Pai ninguém pode arrebatar essas ovelhas. Então, esse grupo de pessoas que não se arrepende, ela está certamente aqui dentro desse grupo de pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão, ou seja, pessoas que passaram a vida toda rejeitando a Deus e vão ficar assim até o fim. Elas estão nessa condição. E nós vamos entender por que elas não mudam. Olha só, esses que não se arrependem de forma alguma, a meu ver, eles cometem então essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, eu sei que é muito difícil de entender essa questão da blasfêmia de forma prática, né? Geralmente o pessoal me pergunta assim, mas qual que seria o ato? O que a pessoa faz, presbítero, para ela cair nessa condição? Na verdade, a gente não tem uma lista na Bíblia, mas a gente pode avaliar pelos sintomas, pelo que acontece com a pessoa. E aí, eu tenho uma definição simples para você entender sobre essa blasfêmia e entender sobre as pessoas que cometem esse pecado que é chamado na Bíblia de imperdoável. Olha só, se a pessoa não tem arrependimento e permanece andando no erro distante de Deus, então ela está em condições, então preste bem atenção, ela pode estar em condições de ter cometido esse grave pecado. Tá, presbítero, mas como que eu defino? Eu quero saber com 100% de certeza se a pessoa cometeu esse pecado. Não tem jeito. Nós só saberemos disso, se é que nós vamos saber, no final da vida dessa pessoa. Por quê? Porque se de fato ela vive esse pecado, ela cometeu isso, ela nunca se arrependerá até o final da sua vida. Ela não vai ter uma atitude de voltar-se para Deus. Ou seja, mantendo esse caminho até o final, ela morrerá em seus delitos e pecados e, evidentemente, não é uma pessoa salva. Mas vamos imaginar aqui um cenário diferente. Alguém que acha que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas essa pessoa em seu coração, ela tem temor de Deus, ela está com medo no seu coração, ela está com tristeza, ela está com muita dúvida se ela cometeu esse erro. Então ela não cometeu esse pecado de blasfêmia. Por quê? Porque ela tem ali indícios de arrependimento, de temor pelo pecado que cometeu, e aí ela vai ser perdoada. Aquele que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo não fica com medinho de Deus, não fica preocupado com o que Deus está achando. Esse tipo de pessoa eu gosto muito de exemplificar com o faraó lá do Egito. Ele não está nem aí, ele está vendo o sinal e ele não liga. Ele sente um pouquinho de dor, mas ele não está nem aí para o Senhor. Esse é o padrão da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Ele é o fariseu que vê o sinal de Jesus, que vê o milagre, mas está preocupado com a lei, com o sábado. Ele não consegue enxergar porque ele rejeitou a Deus. Logo, nós temos de ter em mente que não cabe então a mim e a você, a nós, ficar apontando se alguém pode ou não ser perdoado. Queridos, a gente vive num tempo que a gente quer ficar
definindo quem é salvo. A gente tem que parar com isso. Vamos orar para Deus transformar todo mundo. E Deus sabe quem é, quem não é, quem se arrepende, quem não se arrepende. A nossa parte é fazer a obra, é pregar, é ministrar, é buscar ser sal e luz do mundo. Só Deus pode olhar dentro do coração e ver quem é um arrependido verdadeiro e quem não é. Deus, então, não faz acepção de pessoas quando o assunto é arrependimento. Tem arrependimento? Vai ser perdoado. Não tem arrependimento? Não será perdoado, independentemente de quem seja a pessoa, ok? Bom, temos aqui então aquele recadinho. Lembre-se de passar aqui nos comentários, primeiro comentário fixado, e passa na página do nosso curso. Faça um mês e teste para que você possa então crescer mais no conhecimento do Senhor. E o vídeo que eu prometi explicando detalhadamente Hebreus 6, de 4 a 6. Será que alguém nunca mais poderá ser salvo? Um crente está na igreja e se desviou, nunca mais, não tem mais jeito para ele? Eu vou explicar tudo para você aqui nesse vídeo. Até o próximo, fica com Jesus.